Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, na Metrópole FM, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você que ainda não viu, não entrou no nosso canal do YouTube, dê uma passadinha por lá. O canal chama-se Papo Contilé, né? Você se inscreve, curte o que já tem por lá. Já estamos chegando a quase 60 lives e você poderá acompanhar qualquer uma dessas 60, porque elas ficam arquivadas no nosso canal do YouTube. É o bate-papo mais franco, descontraído, alegre, com personalidades do esporte, de diversos segmentos, do entretenimento geral no país, né? Bom, e se você não tem condições de acessar pelo canal do YouTube, você pode pelo menos ouvir em podcast lá no Spotify também, tá certo? Muito bem, hoje eu converso com o nosso querido Paulo Mussi, Paulo Marques Mussi, na verdade, né? Eu tinha mania do Antônio de saber o nome de todo mundo completo, né? E essas coisas ficam na memória. Graças a Deus, para isso aí eu tenho memória boa. Paulo Mussi foi goleiro do Vitória, quando eu o vi começar aqui no futebol da Bahia, né? Rodou por algumas equipes do futebol brasileiro, como bom profissional que sempre foi. Virou treinador de goleiros e hoje tem um filho que quer ser goleiro. Então é uma história bastante interessante para a gente contar aqui. Na verdade, você começou quando no Vitória, hein, Paulo? Boa noite. Tilé, primeiramente boa noite, né? Mais uma vez para você. Boa noite a todos aí. Eu comecei no Vitória em 92, né? Ainda muito jovem, garoto. Com aquele sonho de virar jogador de futebol profissional. E eu digo sempre que a minha luta, né, e a minha disposição para trabalhar, o meu empenho, até porque na base eu joguei muito pouco. Eu vim jogar mais quando eu cheguei à idade júnior. Mas sempre fui um cara muito trabalhador, batalhador, não desistia, né? Em todas as listas de dispensa praticamente eu tive dentro, né? E Mota me segurando ali, e pela minha persistência e lógico, pelo trabalho dos profissionais que lá estavam, eu conseguia ser jogador profissional. Eu joguei no Vitória de 92 a 2006, né? Onde eu tive uma lesão em 2005 e tive uma lesão no joelho. Depois de ter voltado do Paysandu, fiz a pré-temporada. E se o senhor bem lembra, a gente estava acertando com o Grêmio para ir, porque Chiquinho, Francisco Cesósimo estava lá. Uhum. Eu tive uma lesão na pré-temporada do Vitória e terminei que eu não continuei naquele ano. E aí em 2006, né, quando o Vitória tinha caído para a terceira divisão, eu volto do Paysandu, o Vitória tinha caído para a segunda e logo em sequência foi para a terceira divisão e eu aí segui minha vida, né? Fui para o Juventus de São Paulo, depois fui para Portugal, retornei para o nosso rival, para o Bahia, depois fui para o CRB, Santa Cruz, ABC, e aí nessa brincadeira a gente rodou 20 clubes, né, do futebol brasileiro aí, sendo campeão paulista em algum momento, campeão lá em Natal, em Recife, e a gente deu sequência na carreira aí, e hoje, né, no meu último ano, já com 39 anos, eu retorno ao Vitória, muito feliz, né, e por ter parado, e logo que eu decidi isso, comecei a estudar, e se não fosse a pandemia, teria me formado agora nesse semestre, né, porque a gente precisa do estágio supervisionado, a gente precisa ter a prática para poder ter a formação acadêmica, e estamos aí para conversar, bater um papo e feliz demais, e o respeito que o senhor sabe que eu tenho pelo senhor é muito grande. Muito obrigado, Cris. Você tem a certeza que a recíproca é verdadeira, né? Eu afirmo aqui que foi um dos maiores profissionais com os quais a gente trabalhou, né? Íntegro, responsável, cumpridor de suas obrigações. Eu até fiquei pensando aqui, ouvindo bem a sua resposta, né? O porquê. Não sei se alguém já lhe perguntou isso antes, mas pegando um gancho na sua própria resposta aí, por que houve essa dúvida com relação a você, esse negócio de você ser pouco aproveitado na base,
como você citou aí agora, que quase nunca foi aproveitado. Quando o homem, o forte da base mota, sempre achou que você tinha qualidade, né? Eu sempre tive muita qualidade, mas eu era um jogador, um goleiro muito lento, né? Eu sempre tive essa consciência e por isso eu sempre trabalhei muito para que eu adquirisse um pouco mais de velocidade. Mas a minha qualidade técnica, a minha personalidade para jogar, isso aí eles nunca tiveram dúvida. Mas aí tinham jogadores, né, como Cristiano, que era 7-9, era a seleção brasileira, Fernando, seleção brasileira, um goleiro que tinha no Vitória, que depois foi para o Internacional. E tinha o próprio Weber, que era de fora e veio de Brasília para cá. E aí eu digo o seguinte, eu tive uma oportunidade só de fazer uma pré-temporada com o profissional. E quando o Fábio Costa retornou da sub-20, sub-17, se eu não me engano, Evaristo de Macedo disse, não, pode deixar ele aí no sub-20 e deixa o menino aqui com a gente aqui, o menino é trabalhador. Então eu fui indo assim. E aí Mota deu aquele start, poxa, por que o pessoal do profissional quer ele lá e a gente não aproveita ele aqui na base? Foi aí que teve essa reviravolta na minha vida, né? E eu sempre fui, como eu disse no começo, muito dedicado e muito cumpridor das minhas obrigações, como você disse aí também, consegui chegar, né, a ser jogador de futebol profissional. Acho que uma coisa que pode ter dificultado, isso não é demérito nenhum, era a qualidade dos goleiros da base do Vitória, né, naquela época. Isso tinha um peso muito grande, né? A disputa, e o pior, goleiro só joga muito. Então, às vezes você está numa outra posição que você pode ser improvisado numa outra, dependendo do olho do treinador, e aí você segue tendo uma amplitude maior de possibilidade de jogar. Mas goleiro é mais complicado, né, Paulo? Não, com certeza. Quem me deu a oportunidade de jogar no Vitória foi Chamusca, né? Chamusca que chegou no Vitória na época e logo que ele chegou, ele falou, não, você vai jogar, a gente vai te dar essa oportunidade. E aí eu consegui me manter lá e jogar. Eu passei 14 anos no Vitória, viu, Tilé? Foi uma experiência de vida assim muito grande. Há pouco tempo eu recebi do Baú do Leão, onde eu e Flávio fomos os jogadores que mais ganhamos títulos pelo clube, por ter ficado tanto tempo, né, dentro do clube. E quando eu saí para o Paysandu, pela primeira vez emprestado, eu saí chorando, não queria ter ido, né, porque você convive e vive lá sua vida toda praticamente, né, e cria raízes, as tias, os peros, né, as pessoas que você viveu a sua vida toda desde criança, você vai deixar para trás, vai viver um ambiente novo. Mas deu tudo certo, né? Eu segui para o Paysandu, acabamos em nono do Campeonato Brasileiro naquele ano e retorno para o Vitória depois do Vitória ter feito um primeiro turno, né? Onde eles eram líder do campeonato no primeiro turno e volto para o Vitória rebaixado. Foi triste, né, de ter visto e logo em seguida eu tive minha lesão, mas hoje eu volto muito feliz, né, depois de 4 anos agora como treinador de goleiro, volto muito feliz e reencontro o Vitória totalmente diferente, estruturado, uma estrutura maravilhosa. Uhum. Você se lembra assim quais foram os grandes profissionais que você trabalhou no Vitória? Você citou já Evaristo de Macedo, né? Evaristo, como é o nome dele? Ricardo Gomes, Joel Santana, Artuzinho, Cerezo, que me botou para jogar, tive a primeira oportunidade profissional, foi com Cerezo. Acho que entre outros, Edinho Nazaré, trabalhei com muita gente boa mesmo. Uhum. Sim, Paulo. O desejo de passar a ser treinador de goleiro foi uma coisa natural, espontânea mesmo? Foi ideia de alguém? Foi coisa de sua cabeça? Como é que você... Eu já vinha amadurecendo isso ao longo do tempo, né, Tilé? Você não vai jogar para sempre, você o corpo vai sentindo, vai pedindo para que você vá parando.
E como eu sempre fui um goleiro muito técnico, né, gostava muito de me aperfeiçoar tecnicamente, eu vi que eu tinha uma aptidão boa para isso, né? E assim, Alfredo Monteiro, quando soube que eu tinha parado de jogar, me perguntou se eu não tinha, se eu tinha interesse de estagiar no Vitória, né? E eu disse de prontidão que sim, que eu ia parar de jogar e ia logo em seguida estudar. Eu acredito que não só por ter jogado, mas eu digo até a Rodrigo Chagas, a gente teve uma vivência muito boa dentro do campo, né? Mas fora dele a gente precisava estudar para que a gente soubesse como é que a gente teria que lidar com algumas coisas, né, do futebol. E logo em seguida eu parei de jogar, eu fui estudar e hoje a gente está cada vez mais aí fazendo cursos e cursos para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais. Uhum. O fato do cara ter sido goleiro facilita ser treinador de goleiro, na sua opinião? Facilita. Mas não é o primordial. Se você não estudar, pode ter certeza que, assim, eu digo que facilita porque você sabe mais ou menos o que o goleiro passa dentro de campo, a situação que ele está bem. Eu no aquecimento hoje, eu sei se meu goleiro vai bem ou vai mal. Então, isso que me deu foi a vivência dentro de campo, né? Eu costumo passar para eles exatamente isso. O você estar ligado, o você estar se comunicando com o pessoal, o você estar atento o tempo inteiro, você fazer um bom aquecimento antes do jogo, isso tudo influencia. Então, isso que me deu de experiência foi ter jogado, entende? E assim, o que você aprende na faculdade hoje, na literatura, alguns, assim, dosar treinamentos que você consegue dosar, você consegue entender o tempo de descanso que o músculo do jogador, do atleta tem que ter, entende? E assim, a gente fica... por isso que eu busco, né, toda hora um curso novo para que a gente possa estar debatendo. A vinda de Luciano Júnior para o Vitória foi muito interessante, porque eu trabalhei com ele no juvenil e no júnior do Vitória, como atleta, e hoje ele nos dá a experiência, né, de que dele saiu e voltou. Então a gente tem um feedback muito grande. Qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo para ele, porque a afinidade é muito grande. E, como eu disse, cada vez aprendendo mais. Não é só porque você jogou que você tem que dizer que você sabe tudo, não. Cada dia é um aprendizado novo. Uhum. Bom, para mim, como leigo, nunca joguei bola, nunca dei um chute numa bola, imagine. Desde cedo que eu tenho hérnia de disco na coluna, né? Que até brincando com os meninos pequenos lá em casa, eu tenho 14 afilhados de batismo, quando eu tinha um campo lá em Buraquinho, quando eu morava lá em Buraquinho, do lado de Freitas, eu não podia dar um chute na bola que travava, mas travava a coluna mesmo. Então é uma pergunta realmente de leigo. O que é que você consegue aprender a mais tomando esses cursos, depois de ter praticado tantos anos? O que é que chega de novo nesses ensinamentos? Tiré, eu costumo dizer o seguinte aos meninos, né? Nós, os outros goleiros mais antigos, nós fomos laboratório e experiência para que hoje pudesse estar a modernidade do que é o futebol hoje. Antigamente nós fazíamos série de 12, de 16, passagem de 10, e hoje a gente aprendeu a fazer muito mais, muito menos repetição e muito mais trabalhos diferentes, movimentos cognitivos, que antigamente a gente fazia muita repetição e pouco movimento cognitivo, tomada de decisão, que antigamente era a intuição do goleiro que dizia, e hoje você trabalha esse tipo de coisa. E esses cursos dá para a gente essa noção, né, de trabalho de tomada de decisão, que você pode aprender alguns movimentos, alguns gestos que você não aprendeu, mas que você pode ensinar e mostrar aos atletas. Uhum. Eu estou conversando com Paulo Mussi, ex-goleiro do Vitória, hoje treinador de goleiros, para quem pegou a conversa a partir de agora. Estou vendo que tenho percebido que tem muita gente entrando, né? Tem muita gente chegando já no meio do papo, então, só para que vocês tenham conhecimento da temática e da conversa de hoje. Bom, sim, Paulo, você estava falando aí dos cursos, mas na verdade, como é que você absorve esses ensinamentos de curso
se a prática que é o importante, que é o interessante, para goleiro, que eu estou dizendo. Para goleiro. Repito, está falando aqui um leigo, que de repente, ele é quem sabe, né? Ele é quem... esses cursos de ensino, por exemplo, Mota, quando viajava com Vitória para o exterior, ele sempre trazia uma novidade, sempre trazia um vídeo de treinamentos de goleiros lá da Alemanha, da Inglaterra, por onde a base do Vitória foi passando, ele via um vídeo, ele parava na mesma hora para comprar, né? Isso continua acontecendo, vocês continuam se especializando também através desses vídeos, ou só através da leitura mesmo escrita? Como é que tem se trabalhado essa área, Paulo? Que evoluiu muito, né? Porque antes não existia treinador de goleiro. Hoje em dia? Exato, hoje evoluiu muito e você tem uma facilidade muito maior com a internet, né? Treinamentos no YouTube, você vê Noia trabalhar lá, vê Cacilhas trabalhar em outro lugar. Então, a gente costuma dizer, Tila, que não é receita de bolo, né? O trabalho de goleiro. E sim, o cara... Tem muito goleiro que nasceu para ser goleiro, né? Independente dele aprender os movimentos técnicos, as escolas diferentes. Eu acho que a intuição do cara, a intuição do goleiro prevalece muito mais. Hoje no futebol, né, eu vi que o meu amigo Vitor Miller entrou, é um cara que é treinador de goleiro do Olímpia hoje, ele gosta muito de trabalhar com os pés. É a modernidade do futebol, né? Eu acho que depois que Noia, né, começou a jogar com os pés como líbero, a gente, em alguns momentos, a gente tem que realmente buscar o que ele faz de bom lá fora para poder trazer para cá. E Mota, antigamente, realmente trazia, né, os vídeos, mostrava aos treinadores de goleiro o que é que se vivia lá fora. Hoje não, a gente tem uma facilidade muito grande de pesquisar e ver o que cada um está fazendo fora, o que você tira de bom para você, o que você tira de ruim. Não vou te dizer que é tudo 100% coisas que eu colocaria no meu trabalho, mas a gente tira uma grande parte, uma grande coisa grandes coisas para que a gente possa adaptar no nosso trabalho de hoje. Uhum. Digamos que eu lhe leve um menino, esse menino nunca foi goleiro, nunca treinou, tal. Você consegue fabricar um goleiro, quer dizer, pegar um menino que, digamos, tem uma boa estatura para poder ter alguma referência, né? E através desses ensinamentos você consegue fabricar um goleiro, Paulo? Eu vou te dizer, Tila, você consegue dar a ele um trato fino dos gestos técnicos, mas se ele não tiver o cacoete, a intuição, ele querer ser goleiro, não adianta, né? Eu acho que muitos pais hoje querem que seu filho jogue e o filho às vezes não quer jogar e vai e leva o pai leva ele para jogar. Então, assim, alguns movimentos técnicos você ensina, mas eu acredito que se não tiver de ser, não tem como. Uhum. Eu lembro muito bem que Laelso Lopes pegou um menino, um lateral esquerdo, né? Eu acho que Kaique foi lateral esquerdo, e botaram ele como goleiro no Bahia, mas ele quis ser goleiro. Ele aprendeu a ser goleiro e vivenciou aquilo em tempo integral. Uhum. Mas se você pega, outro dia eu estava numa peneira lá no Vitória, que o professor Carlos Anunciação fez, né? E aí pegaram um menino que estava jogando de zagueiro, e o menino disse, Laelso aí chamou e falou assim, de zagueiro você está reprovado, mas se você quiser ir de goleiro... E aí, assim, o menino olhou para a cara dele e falou assim, pô, como assim? Eu vou tá me dando uma oportunidade para ele experimentar e vou. E não deu certo porque o menino não queria, não é uma coisa que ele, não é... Tem que ter o você dom, tenta mostrar né? ele... O dom, pelo menos Exatamente, o dom. Você... É verdade. Outra... Já... Diga, pode concluir, não, que ele lhe interrompendo. Não, eu ia te dizer o seguinte, eu viajava, morava fora, com 9 anos de idade, meu filho me disse que ia ser jogador de futebol profissional. E quando eu cheguei lá para mostrar ele algumas coisas, ele já sabia muito mais do que eu passei para ele, né? Ensinei a ele algumas coisas, lógico, mas ele já sabia, já queria, já vivenciava aquilo. Para você ter ideia, ele com 7, 8 anos, ele jogava o PlayStation e ele era o goleiro. Então é uma coisa dele, ele sempre foi apaixonado por isso, né? Uhum. Eu vou chegar em Lucas daqui a pouquinho. É que eu estou traçando o caminho para a gente chegar
nesse momento atual de Paulo Musso como treinador de goleiro e do seu filho Lucas Musso. Sim, estava falando sobre a questão de fabricar ou não um goleiro, e uma das coisas que aconteceu ultimamente é o fato de por que antes não se exigia isso, e hoje, se o cara não tiver pelo menos 1,88 m, o cara nem passa na porta de um clube para você fazer teste de goleiro, né? Eu me lembro que eu já vi aqui grandes goleiros no futebol da Bahia, mas se bem que eu sou há 43 anos ligado à empresa, quer dizer, eu estou me levando aí para a década de 70, imagine. Né? Comecei no rádio em 76. Então eu vi muita gente, muito goleiro baixo, porque naquela época não existia isso. Mas hoje, se o cara não tiver pelo menos 1,88 m, o cara já não é bem visto. Por que essa exigência é fundamental, Paulo? Um cara pode ser um pouco mais baixo e ter qualidade para ser goleiro, não? Eu acredito que sim, né? Eu acho que na minha época, Juninho, você conviveu muito lá também com o Juninho, foi sim, Juninho Nogueira, não era um goleiro tão alto, tinha 1,84 m e chegou a ser goleiro profissional, né? Ronaldo foi campeão brasileiro no Bahia, Ronaldo Passos, e não era pequeno. Mas assim, como a gente conversou há poucos instantes, o futebol evoluiu muito, né? Tem uma evolução muito grande. Então, começou a entender-se que o goleiro que tivesse uma estatura, uma plasticidade muito maior, chegaria muito mais longe e seria muito mais fácil ele do que ele pequenininho, né, um braço mais curto, de chegar na bola. Mas eu acho que isso Diego Alves normalmente tem 1,85 m, né? E é um grande goleiro do futebol brasileiro. Tem alguns casos que o cara é realmente fora da curva, né? Joga independente da estatura dele. Né? Aí, no caso, então, digamos, são os excepcionais, aqueles que são cheios de técnica. Alguns diferentes, né? Mas você falou uma coisa que até mesmo em todos os clubes hoje em dia, o goleiro, quando chega com uma estatura mais baixa, ele é um pouco discriminado, né? E aí realmente fica difícil, né? Até porque eu acho que os goleiros mais comerciais, né? Eu digo assim, para você ser vendido, para ir para fora, essas coisas, a estatura é muito maior. E o clube hoje busca isso. Uhum. Uma outra coisa que veio a se implantar de uns anos para cá é a necessidade do goleiro saber jogar com os pés, né? E não são todos que mostram essa habilidade, justamente porque o cara às vezes vai parar no gol por não ter qualidade técnica para jogar na linha, né? Eu me lembro que eu fiz uma entrevista na Metrópole, eu acho que é 1 ano e meio, 2 anos atrás, com um goleiro que o Vitória trouxe, se não me engano, de Santa Catarina, que ele contou que ele era lateral esquerdo e não dava certo. Não dava certo e foi parar no gol. Eu nem sei onde anda esse rapaz, não sei se o nome dele é César, alguma coisa assim. Eu não sei nem por onde anda esse rapaz, né? Mas são coisas que hoje jogar com o pé, ou com os pés, melhor dizendo, é outra coisa que também, além da altura, é exigência certa, né, Paulo? Hoje é primordial você saber jogar com os pés. Mas eu vou te dizer um negócio, eu já trabalhei com um treinador que não gosta que a bola recue pro goleiro e o goleiro, para ele, né, alguns treinadores mais antigos, eu, se eu não me engano, Sidão saiu do Vasco e entrou Fernando Miguel porque recuaram a bola e tentou sair jogando, tomou o gol e o treinador Luxemburgo disse a ele: meu filho, aqui é para você chutar a bola para frente, eu não quero que você saiba jogar não. Mas hoje a exigência dos treinadores é muito grande, né, a respeito de você sair jogando com os pés, pela construção, para ter aquela mobilidade com os pés, com os 2 pés. É por isso que hoje a gente trabalha muito e busca muito trabalhos para que o goleiro é inserido dentro do modelo de jogo do clube. Tá? E aí eu te digo, tem treinadores hoje dentro do futebol da Bahia que tanto faz. Ele, goleiro, pegou ali embaixo dos 3 paus, para ele está satisfeito. Mas, como você disse, alguns treinadores são muito exigentes a respeito disso. Uhum. Bem, sim, e daí vamos chegar agora no Lucas. Com quantos goleiros você está trabalhando no Vitória hoje? Fora Yuri, que foi pro profissional, eu estou trabalhando com Cabral, Pedro e Bruno. 3 goleiros. Mais 3 goleiros, né? Consegue se dar atenção a 3 assim ao mesmo tempo? Ou você é daqueles que procura primeiro trabalhar com um, depois com outro? Como é que funciona? Qual é a didática aí? Não.
Dá. Hoje o goleiro, o treinador de goleiro tem que dar assistência pelo menos 4, né? Eu acho que dá para dar enquanto 2 estão trabalhando de um lado, sempre está revezando e fazendo alguma movimentação do lado de fora. O treinador de goleiro hoje, para mim, é uma peça muito importante dentro do trabalho, porque antigamente dizia-se que os treinadores de goleiro só chutavam a bola, e hoje não. Hoje você está inserido em todo o trabalho, todo o modelo de jogo, você pesquisa, você quer saber o que é que o outro equipe bate na bola, você mostra ao seu goleiro, né? Uhum. E é primordial hoje você saber que você tem que ter 4 goleiros inseridos no trabalho para que o trabalho também flua muito bem. Uhum. Você está trabalhando com que divisões lá, com que categorias, Paulo? Eu estou no Sub-20, Tilé. Sub-20. Ano passado, tive o prazer, né? A gente teve o prazer de estar trabalhando, há 2 anos atrás, na verdade, trabalhando com o Lucas Arcanjo, né? Onde ele foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro 2018. A gente chegou à final do Campeonato Brasileiro. E ano passado, Yuri, né, em 2019, fez a preparação toda da Copa América, né? Porque Alisson estava jogando a Champions League lá, e aí não veio, e Yuri foi inserido no trabalho. No final do ano nós fomos presenteados com o Cabral sendo o melhor goleiro da Copa do Nordeste. Então o Vitória aos poucos está voltando a formar grandes goleiros, né? E a gente espera que faça com que retome aquela hegemonia que nós tínhamos goleiros e não precisamos mais contratar ninguém. Uhum. É isso que Paulo hoje pediu para a gente. E Luciano, hoje, como coordenador técnico do Vitória, pediu para que todos os treinadores da categoria de base lá busquem essa excelência, né, de novo. Uhum. E Paulo nessa área realmente ele é muito bom. Esse não é muito bom ultimamente falando, porque ele está toda hora dizendo uma porcaria, uma merda qualquer no ar aí, mas tudo bem. Estão vazando tantos áudios de Paulo Carneiro. Né? Se bem que isso não tem nada a ver com isso, não. Fui eu que entrei aqui na história, eu prefiro até que você não comente, para depois não dar nenhum tipo de conotação. Mas hoje, por exemplo, vazaram uns 5, 6 áudios de Paulo Carneiro aí, porque é um festival. Paulo tem que se cuidar mais com relação a isso. O momento não é bom para esse tipo de coisa, não. Ele fica respondendo, ele quer dar teste, ele quer responder as pessoas, e aí responde de forma mais agressiva, e os áudios ficam viralizando de uma quantidade impressionante. Hoje eu fiquei impressionado realmente, né? Bom, mas isso é uma outra história, deixa eu falar. Foi só para não perder a oportunidade de tocar nesse assunto. Se você falou que o seu filho lhe disse com 9 anos de idade que queria ser goleiro, queria ser jogador de futebol, queria ser goleiro. Como foi esse start? Como foi que começou essa vontade no Lucas, Paulo? Tilé, eu acredito que tenha me visto jogar, né? Eu acho que ele sempre foi muito apegado, né, a mim. Eu vim em casa, depois que eu saí do Vitória, eu rodei muito, como eu te falei, e ficava mais tempo fora do que em casa. E todas as vezes que eu retornava, eu descia com ele para jogar bola, ele pedia luva. Então foi aos poucos ele visualizando e buscando o espelho do pai. Ele buscou esse objetivo dele, que com 9 anos ele disse a mim que ia ser goleiro profissional, não disse que ia ser jogador profissional. Então ele sempre foi muito apaixonado por isso, e eu espero que ele siga a carreira dele aí, porque ele tem muita qualidade, sim. Ele é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele é trabalhador, é um menino que ouve, né? Essa pandemia aí, esses 4 meses, não deixamos de trabalhar nem um dia, né? Todos os dias a gente procura um cantinho aqui. Agradecer a Thalissa, que abriu espaço para a gente na casa dele lá, para poder, no cantinho dele lá, para poder a gente trabalhar. Agradecer ao professor Rodrigo, inclusive a gente trabalhou alguns dias lá no seu campo, né? Seu antigo campo, com o Léo Ceará, com os meninos. Fizemos um trabalho lá. Então eu também sempre busquei, né, dar algumas possibilidades para que ele pudesse trabalhar. Ele trabalhou com jogadores, como querendo ou não, apesar da pandemia, era pouca gente, mas com o Marinho, com o Rodriguinho do Bahia, com o William Faria, o próprio Talisca. Então, assim, jogadores que são diferentes, né, que jogam hoje a primeira divisão, e eu sempre busquei dar algum suporte a ele em termos de qualidade de trabalho. Então,
eu acredito que nesses 4 meses que a gente está trabalhando aí, ele tá um goleiro diferente do que ele saiu do Vitória, não por ele não trabalhar, até porque ele teve algumas lesões ano passado, né, na fase de crescimento, e esse ano aí eu espero que o ano que vem, porque esse ano eu não sei se o Sub-17 volta, apesar dele ter 16 anos, ele já está inserido no Sub-17, que ano que vem ele possa, né, vir diferente, em um pensamento diferente, num trabalho diferente, para que ele possa alcançar o objetivo dele, como eu falei. Uhum. Quer dizer que ele continua no Vitória, então? Continua, ele tem contrato com o Vitória, contrato de formação. Uhum. Eu não sei se você lembra, um jogador seu, né, o Kelvin, eles dois com 10 anos de idade, eu tive o prazer de viajar com o Mota me convidou, assim que eu parei de jogar, para a gente disputar um torneio, né, lá em Irecê, então um torneio de Dedimar, e foram os dois, né, e eu tive o prazer de trabalhar com os dois lá, e o Kevin e ele fizeram um grande campeonato, mesmo com 10 anos de idade os dois. Uhum. Acho que é muito importante realmente começar cedo assim, né, Paulo? Porque já vai ganhando experiência desde cedo e tal. Infelizmente aqui na Bahia o Ministério Público já não permite que antes dos 14 anos o clube possa alojar um menor. E aí eu acho que está havendo um grande prejuízo para o futebol da Bahia, porque lá fora, São Paulo principalmente, você já vê sub-9, sub-8, né? Ou seja, aí quando você está aqui e entra num sub-14, sub-15 do Vitória, e já vai começando a trabalhar com 6 meses a 1 ano, e já vai enfrentar um que trabalha há 6, 7 anos, não tem como competir desse jeito, né? Exatamente. É muito difícil, quer dizer, ter como competir até tem, mas é muito difícil dar testa, porque já tem um outro mais preparado, mais encorpado, né? Que aguenta mais as pancadas de um jogo. João Paulo, a gente sabe que João Paulo, né, pela expertise dele, viaja com o sub-9 dele para o Japão, vai para a China, vai disputar torneios com o sub-9. E a gente fica muito atrás a respeito disso, porque o Ministério Paulo está tentando até implantar agora, que eu soube, uma academia, né, dentro do clube, para que possa trabalhar jogadores até desde os 5 anos de idade. A gente espera que o Vitória consiga, né, porque parece que alguns profissionais que trabalham hoje nas categorias de base vão fazer parte dessa academia também. Então, a gente fica aí esperando para que a gente possa, né, ter uma iniciação o mais cedo possível. Eu acho que com 5 anos você consegue dar um desenvolvimento motor ao menino, para que quando ele chega aos 9, 10 anos, ele tenha uma sensibilidade maior. O que eu lamento é que os nossos aqui estão, de uma certa forma, começando atrasados, né? Eu não sei se eu me fiz entender bem, mas começando atrasados porque o Ministério Público não permite. Como é que você vai trazer um menino do interior do estado que não tem parentes aqui? Você não consegue trazer. Você tem que esperar o menino completar os 14 anos de idade para poder ser alojado. Eu, sinceramente, discordo um pouco desse ponto de vista, sabe? Eu entendo as razões, porque já foi me explicado por uma pessoa lá de dentro, mas bastaria uma fiscalização maior, talvez, do próprio Ministério Público, já que o Ministério Público quer implantar isso, né? Enfim, mas eu acho que tem trazido um prejuízo enorme para o futebol da Bahia. Enorme. É uma questão de ponto de vista pessoal aqui, né? Paulo, na sua opinião, quem é hoje o grande goleiro do futebol brasileiro, jogando no nosso país? Eu gosto muito não sei se você viu o jogo ontem do Cássio, né? O Cássio jogou muito, foi muito bem no jogo ontem, mas eu gosto muito do Everton. Everton do Palmeiras é um goleiro que eu admiro muito, né? E assim, é um cara trabalhador, um cara que o Luciano nos passa alguns trabalhos e treinamentos dele, e a gente vê que ele é um pouco diferente a respeito de alguns aspectos, né? Tomada de decisão, joga bem com os pés, um goleiro que pega muito pênalti, por isso ele foi para a seleção, para as Olimpíadas na época, e Tite deu essa explicação, e assim, é um goleiro, para mim, diferente. Uhum. Digamos, vamos ampliar aí, contando com os goleiros de fora, quem seria o grande modelo hoje de goleiro, padrão de goleiro? O que os goleiros mais se espelham são o Neuer, né? Uhum. Não, estou falando de brasileiros.
Você fala no brasileiros que futebol atuam no futebol do exterior, que podem ser chamados de uma hora para outra para a nossa seleção brasileira, por exemplo. Ah, o goleiro de fora que mais tem chamado a atenção é aquele menino que saiu do Atlético Paranaense, né? O Neto. Uhum. Tá jogando, se eu não me engano, na Fiorentina, se eu não me engano. Ele saiu muito novo do Atlético, né? E tá jogando fora aí do país. Eu acho que foi pro Sevilha, se eu não me engano. Na Espanha. Uhum. Nós temos safra para mais uns 2 ou 3 mundiais aí, Paulo? Na sua opinião? Eu acredito que sim, hein? Eu acredito que sim. Até porque o Alisson é um goleiro novo, né, Tila? Tem 24, 25 anos, se eu não me engano. Né? E pelo histórico que nós temos de goleiro, né? Dida, o Marcos, o Rogério, jogaram até 36 anos em alto nível. Então, eu acho que 2 mundiais aí, ainda temos o Everson também, que é um jogador modelo lá fora, né? De saber jogar com os pés. E aí a gente tem grandes goleiros aqui. A escola brasileira é muito boa. Uhum. A CBF tem promovido cursos para goleiros também, porque toda hora eu ouço falar de um curso na CBF, né? Agora, o que eu acho interessante é que às vezes quem está ensinando, quem está dando aula, o aluno que está lá sentado tem mais bagagem do que quem está ensinando, né? De quem está à frente do curso. Bom, mas isso é uma outra história também. Ela tem feito cursos para treinadores de goleiro, porque ultimamente tem essa licença B, licença C, licença A caríssima, poucos têm condições de pagar, né? A não ser os grandes clubes do futebol brasileiro que talvez até colaborem com os profissionais para que eles façam esses cursos, mas é uma minoria dentro do universo, né? Então eu estou vendo aí a licença A, licença B, licença C, e para goleiros, tem tido treinamentos nesse sentido também? Tem tido, né? O professor Eduardo Bahia aqui, que está nos acompanhando aqui, que foi um fenômeno, Grande né, Edu, grande Edu, exatamente. Grande Eduardo Bahia. Ele está aqui falando, ele trabalhou com o Neto no Atlético Paranaense, e nos disse aqui que o Neto está no Barcelona. Nem sabia, mas está lá no Barcelona. A CBF tem feito, sim, cursos para treinador de goleiro, né? Mas acho que com essa pandemia eu estava até esperando o curso profissional, tem o curso da base, de treinador de goleiro da base, e tem o curso de treinador de goleiro profissional. Estou até esperando sair aí para que a gente possa fazer também. Como eu te disse no começo, a gente entende que daqui a um tempo, quem não tiver esse curso da CBF, eu acho que eles vão dar uma travada em algum. Mas como você disse também, é muito caro, nem todo mundo tem condições de fazer. Precisa ser um pouco mais acessível para que todos, né, que tenham uma qualidade melhore sua qualidade de trabalho. Tem curso que chegam a R$17 mil, é um absurdo. Treinador de licença A é um absurdo. A CBF deveria ter isso como obrigação para fomentar a melhor qualidade no futebol brasileiro. Mas não, ela cobra R$17 mil para um treinador de licença A. É muito caro. Me parece que a B é 10, 12 mil e a C é um pouco menos, 9, alguma coisa assim. Eu acho custos caríssimos, viu? Ainda mais quando eu ouço dizer que tem gente lá, como professor, ensinando, que não tem a bagagem de quem está sentado tomando o curso. Aí eu já fico com a pulga atrás da orelha. Eu digo, pô, que negócio é esse? É complicado. Às vezes o aluno que está do lado de cá viveu e viveu na prática, né, muito mais do que os que estão dando o curso lá. Mas assim, é o que eu digo às vezes, o curso da CBF hoje está valendo para alguns profissionais da área mais do que uma formação acadêmica para alguns, né? Eu acho que se alguns treinadores hoje tiverem as licenças, a formação acadêmica dele não quer dizer nada, porque a CBF só vai exigir a licença. Né? Então, é um pouco complicado. Paulo Isidoro aqui, mandando um abraço para ele, está aqui falando com a gente. Paulinho é gente muito boa. É outro que eu preciso convidar brevemente também para fazer uma live. Eu vi meu amigo Gabriel Camardelli dizer aí, um abraço para você, Gabriel. Gabriel Camardelli, gente boa, da melhor qualidade. Ele tem licenças C e B. Camardelli colocou aí que a Federação Paulista ela paga 50%
ela assume o valor de 50% junto à CBF para cada um daqueles profissionais que trabalham com base. Aí tudo bem, legal, bonito, né? Porque eu acho isso, as federações estaduais e, sobretudo, a CBF, elas deviam fomentar sem cobrança, na minha ótica. Por quê? Porque seria fomentar para aumentar a qualidade, melhorar a qualidade daqueles que estão exercendo a profissão de treinadores, né? Mas, enfim, cada cabeça é um mundo. O Paulo, geralmente, quer dizer, até esse ano, que esse ano é uma coisa fora da curva, né? É completamente diferente dos anos anteriores, com essa pandemia aí. Até o ano passado, as férias eram de 30 dias, né? Chegou em dezembro, todo mundo saiu de férias, então quando o cara volta em janeiro, começa as atividades de pré-temporada e tal, e muitos chegam com 30 dias apenas de paralisação, botando a língua lá na frente, né? Eu particularmente acho que férias não é para o cara. Eu sempre defendi isso com relação a Jean, por exemplo. Férias é para você beber, para você brincar, extravasar tal. Agora, desde que seja dentro do seu ambiente familiar, para daqui a pouco não ter fofoca. Eu estava bebendo ali na praça tal, estava bebendo ali no bar tal. Mas eu acho que para jogador de futebol, férias é fundamental. O corpo precisa de descanso. Só que esse ano, nós tivemos férias forçadas, aí, entre aspas, de 4 meses. E imagine você o prejuízo físico desses atletas, né? E mais ainda, posso até estar falando uma besteira aqui, mas aí você pode ficar à vontade para me corrigir. Mais ainda para goleiro. Um goleiro que não pega na bola há 4 meses, ele vai ter uma dificuldade de readaptação muito grande. Você concorda comigo ou discorda? Não, eu concordo. Eu acabei de dizer aqui para você que o Lucas está há 4 meses na pandemia e nós trabalhamos todos os dias. Para justamente não deixar o tempo todo parado, né? Exato. Ele deu a sorte de ter um pai que trabalha no futebol e unir o útil ao agradável. Mas assim, Tilé, eu como atleta, eu acredito que o atleta profissional não pode ter mais. Ele tem que ter as férias, sim, mas ele tem que ter um compromisso com o corpo dele. Porque quando você retorna o seu fisiologista, o seu preparador físico, o seu treinador de goleiro, ele não quer saber que você ficou 30 dias sem... Ele quer que você resolva o problema daqui a 15 dias, que o campeonato vai começar. Verdade. Então, não tem o porquê você parar 30 dias. Você tem que ter a consciência, se você é um atleta profissional, de que no máximo de 1 semana, 15 dias, você vai diminuir sua carga, né? Porque você não está fazendo o que o clube está te mandando, mas você tem que trabalhar, você tem que treinar. Você não pode chegar no clube acima do peso. Você não pode chegar no clube sem ter o mínimo de condição técnica, né? Por isso que alguns goleiros eu tenho visto aí, quando voltaram para o Campeonato Paulista, ou até mesmo daqui, procuraram alguns treinadores para poder fazer trabalho. Não existe você parar 30 dias, chegar com 12, 10 quilos acima do peso, para que você, em 15 dias, você tenha que atuar de novo e esteja voando como você estava quando saiu de um campeonato. Não existe isso, sabe? Já estamos dizendo, atletas profissionais. Então ele tem que ser profissional com o corpo dele, é a máquina que ele precisa trabalhar. Então não tem para onde correr. Ou ele é profissional ou não. Uhum. Eu gosto de citar Lucas, porque eu não sei se é porque eu vivi isso a vida toda, e digo a ele direto, olha, para ser jogador profissional, como eu vou te dizer aqui, tem vários caminhos. Seus amigos vão sair, mesmo você nas férias, seus amigos vão ficar até mais tarde na rua, seus amigos vão ver a namoradinha até mais tarde, mas assim, no outro dia, eles vão dormir até meio-dia. Você vai ter que trabalhar pela manhã. Então, não tem o porquê de você... Para ser jogador profissional, todo mundo acha que é fácil. Não é. É muito mais difícil do que todos pensam. Para muitos, é o glamour, né, de dinheiro, de fama, e não sabe o que você tem que ralar e o que você tem que viver no dia a dia para que você possa alcançar o seu objetivo. Né? Quando um goleiro falha, um goleiro erra, o neguinho não vai saber, não vai procurar saber o que foi que ele fez. A caminhada dele, o que ele fez tudo certinho e às vezes tem de dar errado. Né? Então, jogador de futebol profissional, ou ele cuida da máquina que é o corpo dele, ou ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu até comento assim com os meninos, você falou aí do Kelvin,
que é um deles, que para ser jogador de futebol hoje qualquer um pode ser. Nós temos quase 700 clubes cadastrados na CBF, né? Ou seja, a grande maioria desses quase 24 mil profissionais inscritos na CBF joga em clubes pequenos, clubes que não dão nem a estrutura para você virar um grande jogador e tal, né? Aqueles clubes que pagam um salário mínimo, por exemplo, né? Então eu costumo dizer assim, você usou muito o termo jogador profissional aí, eu já uso um pouco diferente, eu digo, ó, qualquer um pode ser jogador, porque clube pequeno está aí à vontade para você jogar, se tiver um pouquinho de qualidade você joga. Você tem que ser atleta. Você não pode ser jogador, você tem que ser atleta. Eu bato muito nisso, às vezes eu sou um pouco chato nesse sentido. E atleta significa exatamente tudo isso que você relatou aí, tudo isso que você enumerou aí, de cuidados, de festas. Se você escolheu isso, meu filho, seu caminho tem que ser diferente dos outros jovens da sua idade, né? Se você realmente quer, você tem que pensar de forma diferente deles, né? Então, eu falo muito isso, Paulo, muito mesmo. Leonardo está nessa pegada também, agora que ele tem feito algumas palestras, de mostrar o quanto é importante ser atleta, não apenas jogador, né? Porque existe uma diferença muito grande de uma coisa para outra, não é verdade? Com certeza. Atleta dorme cedo, atleta se alimenta bem, atleta descansa o corpo, atleta vive para aquilo. Jogador não, jogador ele vai treinar, sair dali ele vai querer ir na praia, sair dali ele vai querer ir para o shopping, bater perna, sair dali ele vai querer ir num pagode, porque é lá que ele vai se exibir, vai mostrar o corpo e vai mostrar a todo mundo, e jogador pensa dessa forma. Atleta não, atleta é diferente. Atleta ele cuida da máquina que é o corpo dele, né? Então, existe uma relação bem distintas aí. Você já vivenciou algum exemplo desse tipo que você está aqui agora, que meu compadre, amigo e irmão Dico Maradona contou uma certa feita lá na Rádio Metrópole, no Papo Contilé, de que um menino entrou no campo, não sei se você já vivenciou uma dessa, entrou no campo para fazer o teste dele, no seu caso seria de goleiro, né? Mas ele, acho que era um menino, era um meio de campo, um meio, alguma coisa assim, ele estava como treinador da base do Bahia na época. Aí apitou, começou o treino, daqui a pouco tá um menino no meio do campo, puxando um celular de dentro do bolso, que Deus sabe como foi que ele botou ali, né? Short de treinamento, não tem nem bolso, né, na verdade. Puxando coisa e fazendo um selfie. Aí o dia que chegou, rapaz, que negócio é esse, fazendo selfie no meio do campo, treinando? Minha família precisa ver que eu estou treinando no Bahia. Imagina a mentalidade. Então procurar mais a mídia do que a própria chance de se tornar um jogador, né? Tem umas coisas que... É verdade. Esse aí tá um pouco fora da linha, né? Com certeza. Aí eu não tenho... eu não vivenciei isso ainda, porque a gente está nas categorias maiores, né? E para você chegar no júnior, cada ano é mais difícil, né? E infantil, juvenil, o funil vai acontecendo. Você chegar no sub-20, na minha categoria, você é um quadro profissional. Na verdade, quase todos têm contrato profissional. Entendeu? Então, não vivenciei isso não. Paulinho, estamos praticamente chegando ao final do nosso papo. Eu costumo dizer, já dizia isso lá na Rádio Metrópole, que quando o papo é bom, a hora voa, né? Você acaba se envolvendo e passa rápido realmente. E eu gostaria de terminar justamente deixando à vontade para você, por exemplo, como eu fazia lá no rádio, estou fazendo aqui também, eu lhe pergunto, eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar sobre a sua atual profissão de treinador de goleiros, e pela minha incompetência ou ignorância, sei lá, eu não soube extrair de você? Hein? Não, Tilé, eu acho que o papo foi agradabilíssimo, né? Eu acho que sempre é um prazer, uma satisfação falar com vocês. Meus amigos aqui, Igor, Caio, o pessoal lá do Zebrão, tá aqui toda hora pedindo para que eu mande um abraço. Jailton, né? Bruno, todo mundo lá, que todo domingo nós estamos juntos lá. Você sabe que eu morei minha vida toda lá no Stiep, né? E os amigos estão aqui prestigiando. A gente fica feliz. Paulo Vidoro, Rodrigo, todo mundo. E mandar um abraço para todos aí e agradecer, né, esse tempo que nós ficamos juntos aqui batendo papo. E sempre que o senhor precisar, você sabe que eu estou à disposição sempre. Certo, querido. Grande Deixa eu abraço. só lhe fazer mais uma pergunta que eu me lembrei aqui agora. Nem todas as categorias já voltaram, né? Vocês estão trabalhando com que categorias nesse exato momento? O Vitória vai disputar o Brasileiro Sub-20, O Vitória... né?
Vai, mas a gente só deve retornar 20 de agosto. Tá programado para que a gente retorne no 20 de agosto. Então, nesse momento, as outras categorias, nenhuma, só o profissional. O protocolo lá está bem rigoroso para entrar no clube, estão cumprindo a risca, né? E sempre está tendo aquela fiscalização lá. E as coisas estão andando. Tudo indica que dia 20 de agosto nós estaremos por lá. Tá bom. Obrigado, Paulinho. Um grande abraço, viu, querido? Lembrança da família toda aí, sucesso. Eu que agradeço. Fica com Deus aí.